Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato de Programação e Algoritmo e estou fazendo esse vídeo rápido para a gente fazer um resumão, né, sobre algoritmo, fluxograma e sistema. Então a primeira coisa, a gente tem que recordar o conceito de sistema, né? Sistema computacional. Então o sistema ele vai ser um conjunto, né, de elementos que interagem entre si com um determinado objetivo, tá? Esse é o conceito geral de sistema. O sistema computacional. O sistema computacional ele é formado aí por três partes, né? Ele sempre vai ter a primeira parte que vai ser a entrada, depois vai haver um processamento e por último uma saída, ok? Na parte de entrada vai ser o momento que ele vai fazer a leitura dos dados, certo? Das variáveis. Depois, no processamento é onde vai acontecer toda a transformação desses dados, ok? E na saída a apresentação desses dados, que pode ser de formas diferentes. No desenvolvimento de sistema, é muito importante você começar, né, antes de codificar, desenvolver o seu algoritmo. E para representar esse algoritmo, a maneira mais simples que nós temos é o fluxograma, ok? Atualmente, temos um modelo diferente de fluxograma, que é o fluxograma de Chapin, tá? Só que a gente vai utilizar o modelo mais tradicional, mesmo porque ele ainda é o mais utilizado, ok? O mais comum de ser utilizado, tá? Só que para a gente poder utilizar fluxograma, é muito importante a gente compreender uma coisa. A ideia do fluxograma é simplificar o entendimento, tá? Você vai utilizar gráficos e esses gráficos são padronizados, né? Cada gráfico ele tem um significado. E isso é um padrão internacional, ok? Você não vai colocar um gráfico de forma aleatória. Cada símbolo geométrico ali ele tem um significado. Então, é uma facilidade a mais para fazer o entendimento sobre o algoritmo. Agora, uma observação que devemos fazer é o seguinte: para você desenvolver o fluxograma, é necessário que você conheça o significado de cada gráfico. É claro que aqueles gráficos que são mais comuns, você acaba até decorando, tá? Mas existem vários tipos de gráfico, né? Então, é sempre importante que você tenha um material de apoio na hora de construir um fluxograma, ok? Temos aqui a simbologia, tá? Que vamos apresentar aqui de alguns gráficos que são os mais comuns, né? Primeiro de tudo, né, fluxo de dados. Esse vai estar em todas, né? Representa a direção, né, dos dados, né? O início e o fim, né, que vai representar o início e o fim do fluxograma. A entrada, né, dentro do seu algoritmo vai ter entrada de dados. O processamento, justamente que vai representar, né, a transformação desses dados, né? Geralmente aqui a gente coloca a fórmula matemática. Decisão, né? É muito comum você ter um algoritmo que ele tem que tomar uma decisão, né, baseada em algum parâmetro, tá? É importante lembrar que essa tomada de decisão, ela vai trabalhar com aquele conceito lógica binária, tá? Sim e não, falso e verdadeiro. Então só existem dois caminhos possíveis aí. E também um outro gráfico que é muito comum utilizar, né, é esse gráfico aqui, que ele vai representar a saída, né, a impressão de documento, ok? Então é onde ele vai apresentar o resultado da transformação dos dados, né? Não adianta nada você criar o programa, ele faz o cálculo e não apresenta o resultado, né? Ele tem que, em algum momento, apresentar esse resultado. Vamos estudar um pouquinho mais através do exemplo, tá? Criar um fluxograma que represente um algoritmo de programa que faça a leitura do preço de um produto, ok? Então vai haver uma leitura aí, certo? E apresente o preço reajustado de acordo com o seguinte critério. Se o produto custar menos que R$ 1.000, o reajuste é de 30%. Caso contrário, o reajuste vai ser de 20%, tá? Então é importante, ele vai fazer a leitura do preço, vai fazer uma tomada de decisão de acordo com o valor do preço, não importa que valor que seja, né?
ele vai tomar uma decisão, certo? E de acordo com o que foi decidido ali, com o critério, ele vai ou calcular o reajuste de 30% ou de 20%. Então, na sua representação gráfica, tem que estar previstos essas duas situações, ok? Então, vamos resolver esse problema em 6 passos. Vamos lá? Vamos resolver então o problema, né? Primeiro, devemos iniciar o programa. Qual é o símbolo que representa o início do programa? Daqui, né? Então, esse é o gráfico. Então, todo programa vai ter um início e depois teremos que finalizar. Isso leva a gente para a segunda fase. O programa está pedindo para fazer leitura do preço do produto, ok? E qual é o símbolo que representa a entrada de dados? Esse aqui. Note que eu estou anotando, né, colocando dentro do gráfico, né, o texto, né, que se refere, né, ao tipo de dados que está entrando ali, preço, né? Depois, teremos uma tomada de decisão. Por quê? Porque tem um critério ali, né? O critério é o seguinte, eu tenho que verificar se o produto é menor que 1.000. Se isso for verdadeiro, ele vai seguir um caminho. Se ele for falso, ele vai seguir outro caminho, tá? O algoritmo ele tem que ser montado dessa forma, ok? Você não pode colocar o valor lá R$ 500, por exemplo, R$ 300. Por quê? Porque se você constrói um algoritmo assim, ele só vai funcionar para aquele valor específico que você definiu. Ou seja, o seu programa vai ser inútil, tá? Então, de forma genérica, eu coloco lá, preço. Não importa que preço que é um preço, tá? Na codificação, esse preço seria como se fosse a variável, né? Esse seria a variável do programa, ok? Então, nós temos aqui, preço menor que 1.000, se verdadeiro, ele vai seguir esse caminho. Se falso, ele vai seguir outro caminho, tá? Tanto faz do lado que você vai colocar o verdadeiro ou o falso. O importante é lembrar que quando você tem essa tomada de decisão, essa estrutura, você só vai ter duas possibilidades. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, ok? Beleza. Vamos supor, né, que ele seja verdadeiro. Então ele vai executar um processamento. Se ele for falso, ele vai executar um outro processamento. Então, a gente precisa, né, no quarto passo, representar este processamento. No caso que seja verdadeiro, se for menor que 1.000, ele pede para que apresente, né, o valor do novo preço. Então, eu preciso calcular o novo preço. Lá, no nosso problema, está especificando que vai haver um aumento de 30%, que é dado através dessa fórmula. Novo preço igual a preço mais preço vezes 0,3, né? Então, vou encontrar aí já o valor atualizado com acréscimo de 30%, ok? Isso daí é matemática básica, tá? Continha de porcentagem, bem tranquilo, né? Mas é importante representar a fórmula matemática no processamento, tá? Tem que saber montar a fórmula, por quê? Quando você for montar a codificação, você vai ter que fazer da mesma forma. Se não souber montar a fórmula matemática, né, o programa em si não vai fazer mágica, né? Ele só vai fazer aquilo que você programou ele para fazer. Então tem que conhecer de matemática, ok? No caso seja falso, seja maior ou igual a 2.000, né? Ele vai verificar, né? E vai executar este processo aqui, no qual ele vai acrescentar 20% sobre o valor do produto, ok? Ele fez o cálculo. Acabou o programa aí? Não, você precisa apresentar o resultado, né? Se você não apresentar o resultado, ele faz o cálculo, termina o programa e não vai mostrar nada para o usuário, né? Então isso leva a gente para o quinto passo, apresentar o resultado. Então tem maneiras diferentes de apresentar o resultado. Pode aparecer na tela, pode ser impresso no documento, tá? E por aí vai, ok? De qualquer maneira, o gráfico aqui está representando um novo preço, tá? Não importa que preço que é, mas a gente vai usar essa simbologia que vai representar, ele vai gerar um documento apresentando um novo preço, tá, do produto, ok? Tem mais alguma coisa que o programa pede? Não. Então,
Isso leva a gente para o último passo, que é a finalização do programa. Ok? Então, nesse exemplo aqui, procurei demonstrar, né, justamente um algoritmo que ele vai tomar uma decisão, tá? Esse tipo de programa, nesse exemplo aqui, ele representa a maioria dos problemas que a gente encontra, tá, em programação. Geralmente, você vai ter lá a entrada de dados, você vai ter a parte de tomada de decisão, processamento, tem que apresentar o resultado e finaliza o programa, tá? Então, essa estrutura aqui representa a maioria dos problemas que a gente vai encontrar. Com o passar do tempo, né, a maior dificuldade que você vai ter vai ser justamente em tentar compreender, né, o problema em si, tá? Então, por isso que é importante fazer leitura, né? Eu já comentei isso com vocês, a importância da leitura, saber fazer a interpretação de texto, tá? Porque o fluxograma ele está aí justamente para facilitar o desenvolvimento, né? Facilitar também o entendimento do próprio programa em si, tá? É importante também conhecer de matemática, saber trabalhar com os operadores, né? Então, tem que conhecer os operadores relacionais, os operadores lógicos, né? Os operadores de comparação, ok? E os operadores aritméticos também, para você poder montar a fórmula matemática. Senão, nada vai acontecer, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, né? É só me avisar, tá? Se for o caso, reveja esse vídeo, tá? Esse aqui é só um exemplo. Existem fluxogramas bem mais complexos do que esses, né? Procure revisar o material, tá? E pesquisem outros exemplos, ok? E pratiquem, tá? Só vai aprender realmente quem praticar. Até mais!